e vão ter uma apresentação, penso que é 20 minutos nos mestrados, é 10 minutos nos estágios e depois será uma arguição, portanto, um dos professores fará a arguência. Mas vocês depois, se quiserem, eu também já vos mostro um documento, vocês têm as regras, as normas dos mestrados na página da ESHE e vocês aí encontram nessas normas toda essa explicação, está bem? Ontem, por acaso, uma aluna tinha que entregar um trabalho, não conseguia encontrar onde estava o local para entregar a dissertação de mestrado e ontem era o deadline. Ou seja, vocês não se esqueçam da página da ESHE, por favor, não façam como a minha aluna de ontem, às 2 da manhã, telefonou-me porque tinha que entregar o trabalho e estava fora de prazo, não sabia onde é que submetia o trabalho. Portanto, o trabalho é submetido sempre na página da ESHE, apoio ao estudante, como disse na primeira aula, e vocês cá em baixo, nessa página da ESHE, apoio ao estudante, a parte dos mestrados, vocês encontram onde depois submetem a vossa dissertação, o projeto ou o vosso estágio, se fizerem um estágio no âmbito do mestrado. Está bem? Não se esqueçam disto, dessa página. Não andem depois sem saber onde entregar o trabalho. Portanto, eu vou começar hoje por vos dar uma informação que é a seguinte. Na próxima aula, antes de mais, esta primeira parte da aula, eu vou-vos apresentar ainda alguma parte do trabalho, da parte do trabalho científico, da metodologia, dos princípios metodológicos do trabalho científico. Apresento-vos ainda algumas normas da APA que vocês têm que atender. Eu agora que estou a ler uma dissertação, vou fazer parte do júri. Esta aluna não segue as normas, estou quase a recusar esta dissertação, a pedir para alterar, porque não pode ser. Não cumprirem ou não seguirem essas normas pode penalizar a nota. E depois, na segunda parte da aula, fazemos o intervalo, eu posso dar uma vista de olhos nos trabalhos. Peço que se vocês estiverem adiantados, senão eu posso continuar com mais uma exposição. Para não estarem sempre a ouvir-me, podiam, na segunda parte, praticar e tirar aqui algumas dúvidas sobre o trabalho. Peço que vocês têm que ter já a dissertação, mestrado individual e o trabalho de grupo. Se não se importarem, têm mesmo que me dizer aqui no chat, na conversa da reunião, ia pedir para vocês colocarem grupo 1, por exemplo, e colocam os nomes do vosso grupo. Quando forem para o jantar, fazemos uma pequena pausa, eu faço um canal com o vosso grupo, para estarmos só numa sala com o grupo. Esse canal pode servir depois para mais tarde reunirmos, mesmo não seja na aula, está bem? Portanto, escrevem grupo 1 e depois põem os vossos nomes, só é para eu saber distinguir. Ou então não é preciso pôr em grupo 1, basta pôr os nomes que eu já sei, que é um grupo e faço um canal, faço aqui uma sala. Diga, Guilherme. Professora, em relação a esses grupos que nós temos que criar... não, isso é o grupo de trabalho. Sim, exato. Mas isso seria para já usarmos na segunda parte da aula, para mostrar os trabalhos, é isso? Sim. Só uma sugestão, não sei, depende da perspectiva da professora. Não seria melhor fazermos essas perguntas e essas questões todos juntos, porque pode haver alguma questão que seja geral. Eu posso, numa primeira parte, tirar dúvidas no geral, mas depois, se vocês quiserem partilhar o vosso trabalho, eu posso dar o feedback, é só por isso. Ok, então o feedback a professora prefere que seja individualmente dentro dos grupos? Não, eu posso dar, mas quer dizer, depois os outros estão a ouvir o feedback de cada grupo, não sei se têm interesse, mas como queiram. Posso dar exato, era na perspectiva de pode ser que haja algum problema em algum trabalho, alguma coisa que outro grupo por acaso também tenha e assim já... Pode tentar adaptar o seu. Vou pedir para vocês, cada grupo, colocar os nomes de todos.
eu vou fazer essas salas, mas vocês no início eu posso dar algumas informações do trabalho e fazer aqui um esclarecimento geral. Depois, individualmente, mais em grupo agora, posso depois ver os vossos trabalhos em grupo. Se vocês já tiverem o trabalho mais ou menos feito, posso dar uma vista de olhos. Okay. Porque agora até é uma ótima altura para partilharem, porque depois presencialmente é mais difícil eu estar a ver, é só por isso. Na próxima aula, mas se quiserem posso fazer no geral, ou posso continuar com a aula, fica ao vosso critério. Portanto, em relação à aula do dia 13, não é? Na semana que vem, nós vamos ter uma convidada que é uma professora do Norte, é a professora Joana Quintela, da Universidade Portucalense. Ela já esteve cá num seminário de metodologias de investigação e vai-vos apresentar, vai fazer um seminário, vai-vos dar aqui algumas noções sobre a metodologia de investigação durante 1 hora. E vocês têm que estar presentes, apesar dela estar online, vocês estão presentes na sala. Se puderem trazer o computador e os fones para ouvir, será bom, porque estão na sala e estão a ouvir, ou no telemóvel, põem os fones e estão a ouvir a professora. Eu também vou tentar colocá-la, projetar no Teams, está bem? Na sala. Mas não é online a aula, atendam. Na segunda parte eu continuo aí não vamos fazer nada de trabalhos, eu continuo, termino as aulas que tenho a terminar, está bem? Mais a parte, aqui mais o método dispositivo. No dia 20 eu vou estar online aqui, nesta sala, para dúvidas ou algo que vocês queiram sobre os trabalhos. Como não têm aulas, eu disponibilizo para estar aqui, está bem? Se não quiserem vir, podem não vir. Se não, se quiserem vir, mostrar alguma coisa do trabalho ou dúvidas, porque depois a seguir têm que fazer a apresentação dos trabalhos. Perceberam? Ou querem, não sei se fui clara, isto nem posso escrever nada, mas posso aqui no chat, vocês já estão aqui a fazer os grupos. Portanto, para a semana, não se esqueçam que é aula presencial, vamos ter a convidada, eu vou pôr o cartaz, mas é presencial. E depois, no dia 20, posso ainda tirar aqui, fazer aqui uma aula de dúvidas. Só alguma dúvida sobre isto? Não? Pronto. Eu tenho aqui uma partilha, desculpem. Vocês estão a ver uma partilha que eu esqueci de tirar aqui a partilha. Vocês têm aqui... Estão a ver aqui a partilha que eu fiz, é a seguinte, vocês têm que ter atenção, estão a ver o que eu estou a ver? Estão a ver a partilha do Moodle? Sim ou não? Sim, obrigada. Portanto, vocês em relação a esta sessão, vocês devem estar atentos sempre ao vosso e-mail, o e-mail do IPS ou da ESH. Não sei se podem associar outros e-mails. E vão receber muita informação, quer até sobre formação de soft skills, formação sobre como preparar para a entrevista de emprego. Há imensos webinars de variedíssimas, webinars muito pequeninos, de 1 hora. Vocês podem aproveitar, porque é importante, alguns até têm certificados ou comprovativos de presença, e a biblioteca também faz muitas sessões. Por exemplo, eu vi este que recebi há pouco tempo das bibliotecas, foi enviado dia 4 e é uma formação sobre selecionar e avaliar fontes de informação na internet. Vai ser realizado dia 12 de novembro, 1 hora. É das 13h30 a 14h30 e vocês têm aqui o link, está bem? Isso foi enviado por e-mail, todos recebemos esta informação. Se tiver interesse para vocês, podem assistir a estas pequenas formações, porque vão adquirindo mais competências. Neste caso, é mais sobre a investigação científica, mas também pode ser sobre os soft skills, sobre como fazer o LinkedIn, por exemplo, como preparar-me para a entrevista de emprego,
Portanto, esses webinars, a gestão do stress, etc., vocês aproveitem, porque são gratuitos e estão sempre a decorrer. Têm que estar atentos ao e-mail da escola. Vejam lá se está tudo. Isto é uma pequena informação. Eu agora vou partilhar, não sei se está aqui alguém a querer falar, se alguém quiser interromper, pode interromper, está bem? Não precisam de levantar o braço, que às vezes não estou a ver aqui o braço. Portanto, eu agora vou, se está tudo, eu ia apresentar-vos nesta primeira parte uns slides, chamar aqui a atenção de alguns aspectos e depois na segunda parte posso tirar aqui algumas dúvidas dos trabalhos. Pode ser? Tem que ser aqui online, não é? Esta aula. Nós também não somos, gostaria que atendessem, nós demos aulas durante 2 anos no Covid, aulas online, mas nós professores não estamos preparados para aulas online, têm que compreender isso, porque não fizemos, alguns fizemos alguma formação, mas o nosso não estamos 100% preparados para aulas online, está bem? Portanto, vale o que vale. Se tiverem alguma dúvida, eu peço que vocês interrompam e não coloquem a mão do ar, porque eu acho que vou deixar de vos ver quando partilhar o meu ecrã. Se puder ser, agradeço. Portanto, vocês, eu vou aqui partilhar, deixem-me só aqui ver os slides, onde é que eles estão. Só um minuto. Por favor, vocês têm estes slides no Moodle, não precisam de estar a fazer fotografias nem cópias, porque encontram esta informação no Moodle. Tem lá tudo. Pronto. Não sei se já estão a ver, isto é sempre um bocadinho mais demorado. Portanto, penso que sim, certo? Que já estão aqui a ver. Eu nesta apresentação vou chamar aqui a atenção mais para as normas da APA. Não sei se conseguem ver, sim. Eu agora estou com mais dificuldades em vos ver. Tudo ok, professora. Está tudo ok, pronto, obrigada. Portanto, vocês aqui desta apresentação podem aqui também retirar algumas coisas para os vossos trabalhos, alguma informação para os vossos trabalhos. Portanto, em relação aqui, vocês no início, se forem àquele site da ESH, penso que todos sabem o site da ESH, que eu até apresentei na primeira aula, www.esh.pt. Vocês vão apoio ao estudante, penso que é assim que está, ao serviço de apoio ao estudante, e cá em baixo tudo tem mestrados. Têm que ir, vão cá para baixo, têm os mestrados. E nos mestrados vocês têm as regras ou as normas dos mestrados. E nestas normas vocês têm que, quando estão, não agora, mas no segundo, penso que é no segundo semestre, na disciplina de projeto, vocês têm que apresentar ao vosso coordenador de mestrado os vossos projetos de investigação. Consoante estes projetos de investigação, assim vos vai ser atribuído um orientador. Vocês eventualmente podem propor um orientador, mas normalmente é um orientador que seja especialista no vosso tema, está bem? Portanto, esta proposta de investigação tem que ser feita. Eu até já vos mostrei uma proposta de investigação, não sei se estão recordados na primeira aula. Se tiverem interesse, posso novamente apresentar-vos essa proposta de 2 estudantes aqui da ESH, propostas simples que vocês devem atender. Quer seja uma proposta de investigação, quer seja o vosso trabalho, vai ter que ter um título. E isto já serve para os vossos trabalhos. Mais do que 12 palavras, parece um título muito grande. Tentem não copiar títulos de outros trabalhos, porque depois o trabalho fica igual com títulos iguais, não parece, mas não façam títulos muito grandes, está bem? Portanto, 8 a 12 palavras. Algo que recomendo nos títulos do trabalho, dos vossos trabalhos, mesmo até os trabalhos que fazem agora no mestrado ou que façam mais tarde a vossa dissertação ou projeto organizacional aplicado, vocês tentem ser criativos, está aqui alguém de designer e vocês até são de marketing, muitos de vocês,
o título tem que ser apelativo e deve ser um título apelativo, criativo. Não façam títulos aborrecidos. Tentem ser criativos. Olhem, já agora aproveito para uma divagação. Quando fizerem os vossos currículos vitae, ninguém já usa currículos vitae europeu. Isso é horrível, isso é muito aborrecido, isso é muito chato. Vocês têm que utilizar currículos vitae criativos. Portanto, e se entrarem na internet, no Google, escreverem CV ou currículo vitae, vão ver a quantidade de cores, fotografias, formatos, estruturas de currículos, faz com que a pessoa que está, o recrutador, a pessoa que está a recrutar, acabe por vos escolher só pelo currículo para uma entrevista. Da mesma maneira, um trabalho apelativo, o título deve ser criativo e deve ser original, não deve ser algo muito aborrecido. Isto agora está aqui com um barulho estranho, mas desculpem. Portanto, eu vou aqui pôr aqui esta parte. Olha, eu vou pôr isto tudo que isto está aqui com... Eu não sei porque é que isto ficou com este barulho. Portanto, vocês aqui em relação à vossa... Só um bocadinho que eu vou tentar aqui. Peço desculpa. É só este slide que tem este barulho. Esqueci-me de tirar este barulho. Pronto. Esta proposta de investigação, vocês podem colocar uma introdução e na introdução podem colocar... podem dividir a introdução ou podem colocar a introdução e colocar todos estes assuntos dentro da introdução. Pode ser só introdução, têm que definir muito bem o problema, colocar o objetivo do vosso trabalho, têm que fazer uma pequena, pelo menos, revisão da literatura, colocar os principais conceitos, podem também, eventualmente, pôr alguma questão ou hipótese e aqui, se quiserem, eu tenho aqui no final o significado e importância do estudo, mas podem colocar na introdução qual é o impacto do vosso estudo. Portanto, é sempre bom pensarem no estudo que tem algum impacto, ou que, para além de ser motivador, tem algum impacto. Depois devem definir neste projeto de investigação a amostra, têm que pensar sempre, antes de começar um trabalho, qual é a vossa amostra e se conseguem chegar à amostra. Não se esqueçam, repito novamente, que muitas organizações, por exemplo o IPS, têm uma comissão de ética. Não podem chegar às pessoas sem passar pela comissão de ética, que envolve uma grande burocracia, ou seja, têm que esperar. E há muitas organizações que têm estas comissões de ética. Vocês também têm que definir os instrumentos, vão utilizar um questionário, um guião de uma entrevista, e é bom que vocês distingam o que é um guião de uma entrevista e um questionário. Eu, por exemplo, hoje tinha aqui um questionário que foi aplicado que a Luna designa de guião do questionário, isso não existe. Portanto, isto é um guião de entrevista ou um guião de entrevista ou então é um questionário. Se quiserem podem fazer um focus grupo, podem fazer também algo mais, um modelo teórico qualquer ou algum projeto da vossa empresa e com focus grupo. Se utilizarem instrumentos têm que os colocar aqui. Algo muito importante é o procedimento. Isto é importantíssimo que vocês definam aqui nesta fase. Portanto, qual é o procedimento que vocês devem utilizar? Portanto, que vão utilizar. E isto faz toda a diferença. Portanto, aqui dos procedimentos é mesmo muito importante. A análise dos dados é para uma fase posterior que vocês têm que fazer. Têm que depois fazer. Em relação aqui à definição do problema, só aqui algumas informações. Quando definirem um problema, têm que o definir de forma clara. Recomendo vivamente. Portanto, nada de coisas abstratas. Têm que dizer concretamente o que querem. Têm que, portanto, se quiserem, podem ter uma pergunta de partida, podem ter objetivos geral e objetivos específicos. Já sabem que os objetivos, se fizerem um trabalho, são sempre o verbo. Portanto, conhecer, analisar, observar,
Portanto, é um verbo ativo. Os objetivos são verbos ativos. Portanto, aqui definam claramente o que querem saber. Devem fazer uma pesquisa dos principais estudos. Para que é que serve o vosso estudo? Se tiver hipóteses, podem colocar. E já sabem que todos os estudos têm limitações, como os artigos que vocês estão a ver, todos os estudos têm limitações, ou pela amostra ser pequena, ou algo ou outro aspecto qualquer, não se pode generalizar outras populações. Erros comuns. Não comecem a revisão da literatura sem referir o problema. Vocês devem definir um problema e coloquem uma pergunta de partida, fazem a revisão da literatura com base nessa revisão da literatura, com base nessa pergunta de partida, não quer dizer que não a mudem, mas não façam revisões da literatura sem ter o problema. Assim, muito vasto, fica o problema muito difuso, não é de todo aconselhável, perdem muito tempo. Porque já vão gastar muito tempo, um trabalho solitário, vocês terem uma pergunta de partida e fazerem esta pesquisa bibliográfica. Outra coisa que vos aconselho é considerarem sempre, seja até o professor doutorado, quem lê o vosso trabalho é burro. É burro, não sabe nada do trabalho. E isso é muito importante, vocês pensem sempre, quem lê o trabalho não sabe nada do assunto. Porquê? Porque muitas vezes os trabalhos ficam muito confusos e a pessoa que está a ler não consegue ler. O trabalho é público, não se esqueçam que as dissertações, os vossos trabalhos finais vão ser todos públicos e se vocês vierem a ser recrutados por um empregador, é normal ele ir ler o vosso trabalho. Vejam também a forma como escrevem. Este erro, pensem sempre, têm que explicar tudo como deve ser, porque o leitor não sabe nada do assunto e há um outro aspecto que eu peço a vossa atenção que ocorre muito nos alunos atuais. Por favor, lembrem-se do primeiro ano do ensino básico. Escrevam língua portuguesa e escrevam como deve ser. O mais confuso num trabalho é o que está a acontecer agora, é uma frase, um parágrafo. Uma frase, um parágrafo. Não se percebe nada. Não se percebe o que é que, quando se faz um parágrafo, muda-se de assunto. Portanto, tentem melhorar a redação escrita e mesmo quando apresentam o primeiro draft, tentem dar a alguém, mesmo até a um familiar, tentem escrever um português que se perceba, que isso desvaloriza muito o trabalho. Esse é um aspecto que acontece agora frequentemente, não são os erros ortográficos, é mais a organização do trabalho e estes parágrafos descabidos e não se esqueçam de organizar bem o trabalho, não é? Isso é muito importante. Mais coisas aqui na revisão, vocês devem fazer a revisão da literatura com a informação disponível, atual, que seja importante, quando estão no proposta de investigação, serão só os principais conceitos. Erros comuns, eu disse isto na última aula, não podem pôr, por exemplo, uma definição abstrato por abstrato, ou seja, definição por definição, põem um conjunto de definições, têm que agregar-se a vários autores que têm a mesma definição, têm que pôr uma definição e depois, entre parênteses, vários autores. Têm que organizar o texto. Isto até os trabalhos estão a apresentar. Não, têm que organizar e não é agrupar o que os autores diferentes dizem o mesmo, agrupam. Não estão a repetir. É muito aborrecido repetições de texto. O que acontece frequentemente aos alunos, isto da minha experiência, dizem algo, mudam de assunto e depois voltam ao assunto anterior. Isto revela desorganização. Peço aqui que tenham atenção e que organizem o texto com cuidado. Até aqui tem... O que é que posso dizer aqui mais? Se o trabalho tiver questões ou hipóteses, vocês podem colocar, também podem fazer sondagens, podem fazer estudos exploratórios, podem fazer entrevistas, podem também fazer planos de marketing, seja o que for, mas se tiver hipóteses têm que as colocar, têm que saber fazer hipóteses. Eu vou falar nisso próximo dia.
Portanto, aqui quanto à população, instrumentos e procedimentos, vou só fazer aqui alguns destaques deste assunto e depois passo à APA. Em relação aos sujeitos, vocês, por favor, quando fizerem o trabalho, eu agora estou-me a lembrar aqui da minha aluna que fez um trabalho num festival, ela foi fazer analisar, era um festival de bem-estar. E a estudante entregou questionários à entrada do festival, entregou em papel, tinha uma caixa, as pessoas preenchiam e colocavam na caixa. Só que, no final, esta estudante tinha que ter quantas pessoas participaram no festival, quantos foram à arena ver o espetáculo do Rod Stewart e quantos questionários vocês deram. Isso tem que ter esse dado. A vocês, a população, será todos aqueles que estão no arena. A amostra serão aqueles que responderam, certo? Portanto, neste caso, a população serão todos os que participaram no Festival de Bem-Estar durante 2 dias e a amostra são os que responderam. Se ela não tiver esta informação, não consegue dizer que percentagem de pessoas respondeu. Se responderam, imaginem que são 500, respondem 20, isto é uma grande limitação, não pode generalizar. Tenham cuidado com isto, população e amostra. E na amostra, vejam os vossos artigos agora. Vão ver que os artigos dizem que a amostra é uma percentagem da população, está bem? Que isso é um dado muito importante. Aqui a amostra pode ser aleatória ou não, eu disse agora, vamos considerar todos os que participaram no Arena, no espetáculo do Rod Stewart, mas pode ser aleatório, podem utilizar o LinkedIn. Há alunos que utilizam o LinkedIn. Por exemplo, tive uma estudante que o ano passado utilizou o LinkedIn e o Facebook em que difundiu questionários e depois recebeu esses questionários. Claro que tinha algumas escolhas das pessoas, eram pessoas formadas em, por exemplo, gestão de recursos humanos e podem enviar através do LinkedIn os questionários, está bem? Tem que ter também não fiquem tristes de 500 receberem 70. Cada vez mais as pessoas não respondem a estes questionários. É mais fácil responderem dando em papel. Não se esqueçam que os questionários online também têm aspectos negativos. Por vezes, dando questionários em papel, como esta aluna fez no Festival de Bem-Estar, não vou dizer, o festival é o Rest Day Festival. Portanto, esta estudante, ao dar em papel, as pessoas viram-se obrigadas a responder. Está bem? E respondem mais do que se for online. Se, por exemplo, já fiz aqui até estudos com alunos da ESH, enviamos para os alunos e os alunos não respondem. Ou para os professores, o stress dos professores do IPS, os professores não respondem. Portanto, se eu entregar em mão e pedir para colocarem numa caixa na recepção, tem que ter cuidados no procedimento, provavelmente obtenha mais respostas. Chama a atenção para isto. O que é que aconteceu no Rest Day Festival desta estudante? O que aconteceu foi que ela entregou 140, mas 12 não responderam, entregaram riscado. Vocês podem fazer aqui quase uma marcação cerrada entre aspas, mas as pessoas são livres depois de responder, não é? Não podem obrigar. Outra coisa que vos queria dizer, não sei se alguém tem conhecimento de estatística aqui na sala. Se vocês tiverem conhecimento de estatística, eu não sou de estatística, sou de psicologia, mas há o Alpha de Cronbach, nós analisamos as qualidades psicométricas de um questionário através, por exemplo, do Alpha de Cronbach e da análise fatorial. Mas se vocês aplicarem um questionário e as pessoas obrigarem quase as pessoas a responderem, as pessoas responderem, passa a expressão, ao calhas, o Alpha de Cronbach é muito baixo e o questionário é lixo. Percebem? A estatística permite ver isso. Perceberam o que eu estou a dizer?
Portanto, esta análise psicométrica do questionário respondido, a pessoa diz, já agora vou responder para não desagradar, responde qualquer coisa. Se uma grande percentagem responder qualquer coisa, descrever qualquer tipo totoloto, uma cruz aqui, uma cruz ali, o alfa de Cronbach é muito baixo. Se for abaixo de 80, se calhar 70, até 70 já é baixo, acaba por o questionário não ser um questionário válido. Não sei se aqui há alguém de estatística, se eu estou a dizer bem. Vocês têm estatística? Guilherme, está a ouvir? Professora, eu, olha, tive estatística e tive análise de dados, mas era um zero completo nisso e não tinha jeito para isso. Peço desculpa, não sei responder. Não sei se há aqui alguém de gestão tenha tido estatística. No entanto, também vos queria dizer o seguinte, eu já tive uma aluna do curso de letras, e nem sei se era letras, se era jornalismo, 2 alunas que nunca tiveram estatística e posso-vos dizer que fizeram 2 dissertações brilhantes. Portanto, uma delas até é neste momento até responsável de recursos humanos, ou é responsável, ou trabalha na área de recursos humanos, até é de uma empresa do Barreiro, a Sovena, penso que ela não se vai importar de eu dizer, que isto até é o elogio, e ela realmente não é da área, não teve estatística no curso dela e fez um trabalho espetacular, muito bom. Vocês podem não ter muitos conhecimentos, mas quiserem utilizar a estatística, quiserem ter gosto e quiserem aprender, também podem utilizar. Mas se não tiverem gosto e não quiserem estar com essas aprendizagens, optam por um plano de marketing, algo que não envolva estatística, está bem? Ou envolva só médias. Pronto, isto é só aqui uma parte, também alguns conselhos. Em relação aos instrumentos, não se esqueçam, vocês podem utilizar instrumentos, já disse isso no último dia, feitos, o ServQual, para analisar a opinião que os utilizadores de um determinado serviço têm, a percepção que têm sobre um determinado serviço, o ServQual, é utilizado em marketing, ou podem criar um questionário. Ou podem utilizar um guião de entrevista, ou podem fazer um focus group. Os de marketing utilizam muito focus group. Muito. Aliás, para sabermos a opinião dos utilizadores, por exemplo, dos CTTs, em tempos, eu participei num desses estudos e foram feitos focus groups com os clientes, não questionários. Portanto, isso é muito utilizado em marketing. Mas podem utilizar outros instrumentos. Isso depois... Os procedimentos têm que ter muito cuidado e têm que, quando estiverem a analisar os vossos artigos, perceber se tem um questionário criado pelos autores ou um questionário já feito, se a entrevista tem um guião de entrevista, se é focus grupo, e devem atender ao seguinte: qual foi o procedimento na recolha dos questionários, qual foi o procedimento para recolherem aquela informação, está bem? Isso é muito importante. Se vocês aplicarem um questionário sobre a cultura organizacional de uma empresa, a percepção que os trabalhadores têm sobre diferentes aspectos da empresa, se o chefe for der o questionário em mão e recolher, o chefe dá, depois vai lá, recolhe em mão. As pessoas vão ver que essa cultura organizacional é muito boa, é excelente, porque as pessoas têm medo. Não vão dizer nada para não ofender a chefia. Temos de ter aqui alguns cuidados com o procedimento. E outra coisa, quando se enviam questionários online, eles não identificamos as pessoas, está bem? Não identificamos, não é possível. Porque vocês fizerem um questionário Google Forms, não conseguem identificar as pessoas. Mais um aspecto que chama a atenção. Se vocês criarem questionários, não convém, tenham cuidado com os dados demográficos. Porque se for uma amostra muito pequenina, até se for um guião de entrevista, não podem identificar as pessoas pela idade. Se vocês vão dizer idade X, não é um grupo etário, habilitação esta, é fácil identificarmos as pessoas. E as pessoas não respondem, têm medo. Eu não vou responder sobre perguntas do stress, ou se tenho pouca saúde, ou sobre a minha saúde mental,
ou sobre a minha saúde, sobre a parte, imagino que é um estudo sobre até, seja o que for, pronto, imaginem, sobre o stress ou a saúde mental dos trabalhadores. Os trabalhadores, se sabem, se começam a ouvir os dados demográficos, podem ser identificados, as pessoas não respondem. Podem não querer que os outros conheçam a sua vida privada, está bem? Há aqui que ter esses cuidados. Portanto, os dados demográficos, no final, há que ter cuidados, por isso é que aparecem até às vezes os tais, portanto, em vez de ser idade, temos campos em que definem vários escalões de idade, vários escalões etários, no sentido também de evitar que, não é só por facilidade de trabalhar os dados da estatística, mas também para não identificar as pessoas. Os dados, só mais esta chega, os dados demográficos não devem colocar obrigatório, nunca. Vocês podem analisar a outra parte sem os dados demográficos, está bem? Os dados demográficos, a outra parte do questionário pode ser obrigatória. Se as pessoas clicarem e deixarem em branco, têm que responder. Os dados demográficos, nunca, eu não coloco obrigatório, coloco sempre no final. Para no início, às vezes, acabam por rejeitar logo o questionário. Bem, avançando aqui mais um bocado. Os dados, é a análise dos dados. Não se esqueçam da implicação do estudo, já falámos disso. Quanto mais problemas levantados e mais implicações tem o estudo para a organização, para o país, para a empresa, melhor. É um estudo mais rico. Vocês podem publicar em revistas de opinião, vocês podem publicar em até revistas científicas, e isso também valoriza o vosso currículo, não é? Podem publicar numa revista de marketing, mesmo sem ser científica. Por exemplo, aí mais ou menos há 4 anos, tive uma estudante que era a responsável, acho que era de uma empresa da Auto Europa, e fez um focus group para analisar os comportamentos de risco das pessoas, porque é que as pessoas, os trabalhadores não utilizavam equipamentos de segurança e aí publicou numa revista de opinião que é comportamento e segurança, e isso valorizou imenso o seu trabalho, não é? Até para a empresa, que ela era responsável da parte de higiene e segurança do trabalho. Portanto, vocês, se tiverem algo que seja aplicada à empresa, é uma empresa, melhor ainda, e é muito valorizado. Bem, agora, aqui vamos ver aqui, agora mais, não ainda na APA, mas aqui alguns aspectos dos trabalhos da parte mais escrita. Vocês, primeiro que tudo, devem ver quantas páginas tem a dissertação. No momento atual, quantas são? Para o ano, confirmo outra vez, não tenham saído novas regras. Eu penso que são 60, ainda continuam a ser 60. Eu tenho aqui uma dissertação que tem 4 páginas teóricas, 4, e o resto é estudo empírico. Parece-me que 4 páginas teóricas é muito pouco. Portanto, tentem dividir ao meio. Mesmo não seja, se vocês não são académicos, podem não gostar muito da teoria, tentem pelo menos ter uma dissertação de 60 páginas ou próximo disto. Não façam uma dissertação de 10 páginas, não me parece, não é? É assim um bocadinho fraquito. Portanto, tentem talvez no mínimo umas 20 páginas de teoria e depois podem o restante ter parte empírica, mas isto tem que ter aqui algum equilíbrio, está bem? Também não parece, eu mesmo quando trabalhei nas empresas, na área da gestão de recursos humanos, eu por vezes ia ver artigos científicos, artigos de opinião, para me atualizar, não é? Não, apesar de ser trabalhar no recrutamento e na avaliação de desempenho, mas ia ver para me atualizar, ia ler. Portanto, vocês também podem especializar-se numa determinada área, devem também atualizar o conhecimento que existe sobre o assunto para melhorar na vossa empresa, certo? Isto não é para teoria, não é para deitar fora. As universidades e as empresas devem estar em sintonia.
Vocês têm aqui aspectos que, agora, quando analisarem as dissertações, podem atender. O IPS tem uma capa, que é diferente do ISCTE. Já vejam que a capa do ISCTE certamente não é igual à capa do IPS, nem igual à capa do ISEC. Cada instituição tem uma determinada capa e há muito rigor com a capa, sobretudo no mestrado. Se a capa não for igual, ou aquela que, com aquelas formatações, o trabalho não é aceito. Em relação à dedicatória, muito raramente vejo dedicatórias na dissertação, muito raramente. Mas o agradecimento, apesar de ser facultativo, os agradecimentos devem ser feitos. Bem, sobre os agradecimentos, é um assunto pessoal. Na minha opinião, eu vou só dizer isto, vou dizer que realmente, que isto tem mesmo só, isto é mesmo uma opinião que eu vou dar. E até não sei se isto será, tem a ver com alguma etiqueta profissional. Eu, quando fiz as minhas dissertações, por acaso fiz monografia de licenciatura, fiz o mestrado, dissertação de mestrado e fiz uma tese de doutoramento. A não ser que haja alguma situação que as pessoas estejam descontentes, na minha opinião, a primeira pessoa que as primeiras pessoas que devem agradecer será aos orientadores. Aos orientadores, à orientadora e às pessoas que participaram no estudo. Por exemplo, esta estudante do Rest Day Festival devia ter agradecido ao orientador, devia ter agradecido à pessoa, à diretora do festival, porque permitiu que ela recolhesse a amostra, aos participantes do festival, porque deram o seu tempo para que ela fizesse o trabalho. E a seguir, põem a ordem que quiserem. A mãe, o pai, o cão, o gato, podem pôr o que quiserem. Penso que no início os agradecimentos antigamente era assim. Agora, às vezes até nem há agradecimentos ao orientador, ou então no final, e já agora também agradeço ao orientador, como quem não quer a coisa. Portanto, mas isto é uma opinião que tenho dos agradecimentos que deve ser feita. Uma coisa é certa, nunca se esqueçam de agradecer a quem vos abriu as portas na empresa e na organização. E as pessoas que responderam, por exemplo, a questionários ou que fizeram algo que vos permitiu recolher dados. Essas pessoas devem ter sempre o agradecimento. Quanto ao orientador, também isso fica ao vosso critério. Também depende do relacionamento. Mas vejam como é que estes agradecimentos são feitos nas dissertações que vocês estão a ler. Dedicatória é muito raro. O resumo também tem o resumo. O resumo devem colocar o objetivo do estudo. Vejam se os resumos não têm, se quiserem os principais conceitos, mas se o resumo for muito pequenino, têm que optar pelo objetivo do estudo, a metodologia, muito resumida à amostra ou instrumento, e os principais resultados e, no final, as implicações do estudo. Portanto, isto é o resumo. Vocês encontram isto, se escreverem resumo, encontram a explicação deste na internet, o que é que contém o resumo. Tem palavras-chave, normalmente até 4, mas pode haver mais, mas também não exagerem. Tem um índice, já sabem que a introdução é página 1, vocês depois têm o índice de tabelas, gráficos ou figuras, vejam as dissertações como é que são colocadas. Quando fizerem os vossos trabalhos para outras disciplinas, que não esta, vocês vejam as dissertações e utilizem este índice como as dissertações que vocês estão a ler, está bem? Tenham esse cuidado. E eu não gosto de glossários, nem de abreviaturas, mas caso justifique, se vocês gostarem, podem utilizá-las. Mas também não é assim, dizerem 3 ou 4 vezes recursos humanos, não vale a pena estarmos a abreviar. A capa, já disse, podem ir buscar a capa, não se esqueçam, tenham cuidado, é orientador ou orientadora, e aqui esta capa já é antiga.
Aqui no desenvolvimento também já referi, tem que pôr as ideias de forma sequencial e organizada, clareza, objetividade é fundamental. Outra coisa que vou realçar aqui no desenvolvimento, podem pôr teoria e o que é vosso e da teoria separa. Eu às vezes estou a ler trabalhos, não sei o que é do teórico, do autor que leram, ou o que é do aluno. E às vezes ainda põe o aluno, escreve a sua opinião e põe um autor, não se percebe. Portanto, um autor teórico é uma coisa, a vossa opinião, ou o que vocês querem transmitir é outra. Tem que separar. Continuando aqui, portanto, vocês aqui já falámos, temos aqui, não se esqueçam que no final, vocês objetivos e metodologia faz parte da amostra, instrumento e procedimentos. Espero que tenham percebido isto. Portanto, no vosso trabalho final, vocês vão ter uma introdução, uma revisão da literatura, já nem se utiliza muito parte 1 e parte 2, pois tem o estudo empírico com os objetivos e metodologia. Metodologia é amostra, instrumentos, procedimentos e tratamento estatístico. E depois tem a apresentação e discussão dos resultados. Se vocês só apresentarem os resultados, podem separar. A dissertação ou trabalho fica assim, não fica muito bom. Têm que comparar os vossos resultados com a teoria, com esta revisão da teoria. E isso é a discussão. Não se esqueçam disto. Se vocês fizerem uma revisão de teoria diferente, revisão da literatura diferente do vosso trabalho, depois não conseguem discutir, porque não conseguem comparar os vossos resultados com outros artigos da revisão da literatura. Não abusem nos livros, porque os artigos é que vocês podem comparar os estudos feitos por outros autores. Depois têm as conclusões, limitações e investigação futura que vocês podem aproveitar para continuar os estudos, ou fazer o estudo feito noutro país, em Portugal. Portanto, não se esqueçam que não tem numeração aqui a conclusão. Portanto, aqui na introdução, só mais uma chega, estou a ser um bocadinho repetitiva, identifico o tema e a sua pertinência, os objetivos, a metodologia e a estrutura do vosso trabalho. Não se esqueçam que na introdução não se põe os resultados, não é? Só no resumo. Pronto, aqui tem a revisão da literatura, que será a primeira parte. Podem pôr também os objetivos e metodologia, podem pôr objetivo geral, objetivos específicos, podem fazer um estudo exploratório. Se tiverem um estudo exploratório, não têm estes objetivos, não é? É um plano de marketing para uma empresa, não tem, se calhar não tem objetivos específicos. Portanto, têm que ver. Vocês aqui, nestes objetivos principal e específicos, atendam que têm que utilizar sempre verbos da ação. Analisar, verificar, conhecer, identificar, analisar. Identificar é um bocadinho repetitivo, observar, tentem não repetir muitas palavras, mas tem que ser sempre verbo, está bem? Verbo da ação. Podem não ter objetivos específicos, pode ser um estudo exploratório. E depois apresentam os resultados, falamos disto na parte seguinte, na aula seguinte, e também a professora na próxima aula, na unidade curricular vão abordar este tema. Peço desculpa aqui. Aqui na apresentação e discussão dos resultados. Portanto aqui isto vão abordar. Isto aqui esta parte já vos dei, agora perdi-me aqui um bocadinho. Portanto, temos aqui a introdução, que já vos falei. Peço desculpa. Portanto, vocês têm aqui também os objetivos, também já falei. Têm aqui os verbos da ação. Apresentam e discutem os resultados. Portanto, isso é importante. A apresentação dos resultados na próxima unidade curricular, próximo semestre, vão abordar esses aspectos. Depois tem as conclusões de limitações e investigação futura. Todos os artigos têm isto e as dissertações também têm esta parte. Tenham atenção a isto. Não convém aqui na conclusão introduzirem mais informação ou informação nova. Isso não podem fazer. Agora vamos aqui à parte das referências bibliográficas. Vocês devem seguir sempre, normalmente em gestão seguimos a APA 7ª edição. Podem pôr apêndices ou anexos. Eu
nunca coloquei apêndices, coloco sempre anexos, mas há quem goste de colocar apêndices. Dizem que apêndices é elaborado pelo autor, anexos é quando não é elaborado pelo autor. Eu realmente vejo tudo com anexos, mas isso é já um detalhe que fica ao vosso critério. Vocês aqui, para a elaboração dos trabalhos, eu não vou estar a ler isto tudo, das normas da APA é muito... as normas da APA são normas que seguem normalmente as áreas da gestão. Há outras universidades e outras áreas que podem utilizar outras normas, como a Harvard ou outras normas. Há revistas que utilizam, vocês vão certamente ler artigos que não utilizam a APA 7ª edição, mas aqui na escola, na ESC e no IPS, devem utilizar a APA 7ª edição, que é utilizado no ISCTE e em muitas universidades, sobretudo de gestão. Vocês aqui na APA têm a APA, a 7ª edição é a última que apareceu há cerca de 2 ou 3 anos, e esta APA é um livro enorme. Vocês nem imaginam as regras que nós temos que atender para fazer um artigo. É quase um dia só para regras. Vocês aqui têm regras para o tipo de letra, as margens, os espaços. Portanto, tudo isto está, vocês podem ver as APAs resumidas em português, que a APA é uma norma americana, escrita em inglês, tem traduções resumidas de algumas universidades que estão no Moodle. Recomendo a do ISPA. A do ISPA está muito boa, vocês podem utilizar, mas tem a da Universidade de Aveiro, do Politécnico de Leiria, também está muito bem. Vocês têm que, esta parte, ter aqui alguns cuidados. A APA neste momento deixa por cores, porque antigamente era muito aborrecida, era só o preto, agora já deixa aqui pôr mais umas corzinhas, portanto ficou mais flexível. Mas tem que ter cuidado com estas margens. Também as regras de elaborar os mestrados no site da ESC, vocês encontram estas normas, está bem? Têm que seguir. Portanto, tem aqui o site que eu já falei uma série de vezes. Vocês têm aqui serviço de apoio, vejam aqui, serviço de apoio ao estudante, e cá em baixo, mais para baixo dos estágios, vocês têm os mestrados com as normas, está bem? Tenham atenção sempre a esse documento. Esta 7ª edição destas APAs, sofreram a APA até agora, existem várias APAs, já vamos na 7ª, surgiu até, não há 3, mas há 4 anos, estas 2020. O que é que destaco aqui mais? Vocês já têm, caso tenham conhecimentos da outra APA antiga, da 6ª. Nos livros não se põe o local da publicação, não se põe Lisboa, nem São Paulo, nem Rio de Janeiro, portanto, nem Nova Iorque. Não se põe nos livros, eu já passo a explicar o exemplo, não se põe a cidade. Mas a minha, eu estou aqui a ver um artigo e uma dissertação que se vê. Pois claro, se for antes de 2020, a APA 6ª edição colocava-se o local, não é? A pessoa não ia adivinhar para a frente. Portanto, temos que atender a isso, mas depois de 2020 não é possível pôr já o local, a cidade. Depois tem aqui alguns artigos, têm um DOI, um identificador. Também aqui não é preciso pôr DOI, 2 pontos, e o site, põe só o site. Outra coisa que desaparece é, vocês quando têm um site, não podem pôr já retrieve, ou consultado em, ou obtido em, desapareceu o obtido e consultado, é só o site, está bem? Isso tem regras. Vejam como é que se faz, colocam o site, já não se põe, é obtido nem consultado em. Há mais tipos de letras do que eu apresentei aqui, ele agora está muito flexível. Aqui tem as maiores alterações, estão a ver em inglês, aqui da APA, que não aparece já, não sei se conseguem ler o inglês, mas portanto não aparecem já as cidades, e o DOI aparece diretamente o DOI. Não, como aqui, antigamente punha-se DOI, que é o identificador do artigo, 2 pontos, e este, não sei como é que isso se chama, este link, este URL. E agora basta só pôr esta parte aqui de, portanto, não sei como é que isso se chama URL apenas.
Portanto, vocês aqui, mais coisas, têm aqui mais letras, estão a ver, do que tinha atrás. Podem utilizar o Calibri, o Arial, Times, etc. Portanto, tem aqui algumas, mas na internet encontram muita informação. Aconselho que vocês consultem resumos da APA de boas universidades. Tem alguns no Moodle que eu coloquei. Aqui têm que ter cuidados também com as figuras, tabelas, quadros. Devem ser numeradas e ter um título, a bold, em cima. Em cima, não é em baixo. E a fonte é baixo. Isto tem regras. Não é uma figura, aqui vai disto, em baixo e já está. Não, tem que ser a figura, tabela, quadro, tem o figura 1, título, e cá em baixo fonte. Fonte da autora ou do próprio, ou põe a fonte de onde retirar o adaptado de, ou põe o autor. Está bem? Também aqui tem também de letra diferente. Depois tem também aqui os capítulos e subcapítulos dentro do texto, também têm letras diferentes. Nós aqui na ESH não ligamos muito a esta. Eu por acaso tive uma aluna que fez isto tudo, seguiu isto à risca. Mas esta parte dos capítulos e subcapítulos, ou seja, ponto 1 e 1, 2, portanto, isto tem também letras diferentes. Está bem? Esta parte aqui, também de letra diferente, mas nós não ligamos muito, não se preocupem com essa parte. As citações e as referências bibliográficas têm que seguir as regras da APA. É possível. Nós aqui no IPS tínhamos uma formação de utilizadores, mas eu deixei de ver estes slides. Perguntei já à bibliotecária onde é que eles estavam, não sei se desapareceram, se não encontrei, mas vocês já têm muitos exemplos de referências e citações e normas resumidas no Moodle. Portanto, aqui não se esqueçam que a biblioteca tem aqui a literacia da informação, tem muita informação, formação de usos, podem pesquisar aqui a biblioteca também. Bem, vamos lá aqui às normas da APA, alguns aspectos. Primeiro que tudo, a APA só não aceita slides, não vale a pena porem slides nos vossos trabalhos, é um bocadinho vergonhoso. Slides, isto não é o secundário, slides não são admitidos aqui. Nem o meu trabalho da minha disciplina, nem nenhuma disciplina da ESH. Não se aceitam slides. Aceitam-se trabalhos científicos em revistas científicas ou sites webs fidedignos. Não se aceitam artigos de opinião, não é? Porque não podem pôr coisas de opinião porque não estão comprovadas, não é a minha opinião, não é? A minha opinião é que eu costumo dizer, a minha opinião é que o bar comida é má, mas isto é a minha opinião, os outros podem não achar, não considerar isso. Portanto, isto não é científico. Científico é irem ao site do IPS e verificarem que há um estudo feito e que as pessoas até gostam da comida. Isso já podem citar, não é? Porque o site da ESH é, à partida, um estudo feito numa universidade já é fidedigno. Mais coisas. Aqui vocês podem, eu aconselho, aqui nas citações, vão aos textos, vão aos documentos originais. Por favor, citado em, evitem. Podem utilizar, mas não exagerem. Outra coisa que eu detesto, não gosto, e não é habitual, é as citações diretas. Uma frase inteira de citação direta, ou seja, tal e qual como o autor escreveu. Imaginem, vocês fazem uma frase do Schiavnato, de um autor qualquer, retiram tal e qual como ele escreveu, entre aspas, põem a página, evitar esse tipo de citação. E evitar, e nunca uma frase inteira, que é o que acontece frequentemente. Devem escrever por vossas palavras o que o autor disse e põem o nome do autor. Isso não é plágio. Se vocês escreverem coisas, ou seja o que for, e não copiarem, e se esquecerem, mesmo que se tenham esquecido do autor, isso é plágio. Tenham cuidado com isso. Isso
isso é punido por lei, pelas normas do IPS. Não se esqueçam, qualquer trabalho entregue no Moodle, ele é sujeito ao detector de plágio que encontram na divisão informática. Agora temos um novo, e ele compara com o vosso trabalho com tudo o que existe na internet, com tudo o que existe, foi entregue no Moodle, e tenham cuidado, se algumas partes são iguais, ele assinala. Eu vou ver e vou ver se tem o autor ou não. Se tiverem o autor, tudo bem, citaram, mas se não tiverem o autor, pode ser complicado. Também não copiem de outras dissertações, não é? Com o autor. Isso também não me parece muito bem. Tenham cuidado com os plágios. Aqui vamos avançar aqui com esta. Portanto, vocês aqui perceberam já a citação formal, palavra por palavra, aquilo que o autor disse, outra pessoa disse, entre aspas, e tem que pôr página. Citação conceptual, não é direta. Aqui vocês escrevem por palavras vossas. Vejam, olhem para o artigo, está bem, que estão os artigos e as dissertações, o que é que acontece? Vejam lá se o que eu estou a dizer, vão ver que deve haver aí muito estudante que põe citação direta, não põe a página, ou exagera nas citações diretas. Citação direta será algo como isto. Aqui por acaso está, estas aspas não estão bem aspas, mas são aspas em cima. Portanto, isto é uma frase, e aqui, quando chegamos aqui, reporte das auditorias, 2 pontos, eu ponho aqui as aspas, até ao final. Isto é tal e qual o que o Zarat escreveu, tal e qual. Ele escreveu assim, eu copiei. As partes que eu não copiei, por 3 pontinhos, está bem? Aqui no meio, 3 pontinhos. Não se esqueçam que aqui vocês têm que pôr a página, sempre a página, no final, como está aqui. Chama a atenção para esta norma. Há muita coisa, mas estas são importantes. Outra coisa que vos vou pedir, que vos vou chamar a atenção, se vocês fizerem entrevistas ou fizerem análises qualitativas e de textos de pessoas, o que as pessoas dizem, não precisam de pôr tudo tal e qual. Podem escrever, compor um pouco para se perceber, e podem cortar partes e pôr até também 3 pontinhos. Está bem, não tem que escrever tudo. Isso até é aborrecido para o leitor. Se a citação, portanto aqui, formal, já sabem que aqui têm que pôr, as palavras omitidas vão ser substituídas por 3 pontos, entre parênteses, como já viram há pouco, e não se esqueçam das aspas. Estão a ver? Aqui as aspas estão bem. É a citação formal ou direta. Não sei se perceberam isto. Sim? Está tudo ou não? Não se esqueçam destas citações diretas e evitar. Ainda estão aí ou já estão a dormir? Ainda estamos aqui, professora. Pronto, e já vou terminar, que isto também já começa, depois ficam muito aborrecidos só a ouvir-me. Portanto, aqui, outra coisa, nota de rodapé, nós não temos hábito de colocar em rodapé, coloquem, eu vou terminar já, aqui só mais aqui algumas chamadas de atenção, colocam sempre no final, referências bibliográficas, evitem as notas de rodapé. Vocês aqui na citação formal, podem colocar rodapé, mas eu aqui tenho que escrever, se utilizarem rodapé, tem aqui normas, está bem? Mas sabem o que é o rodapé? Que pôr cá em baixo a referência, não é habitual no IPS. Tem que, não é habitual as dissertações terem notas de rodapé, está bem? Evitem. Aqui raramente se vê. Se vocês quiserem utilizar, têm que ver as normas da APA, está bem? Porque elas são muito rígidas. Se vocês aqui já sabem que citações formais diretas têm sempre a página. Se vocês utilizarem citações não diretas conceituais, aqui vocês põem a ideia por palavras vossas, estão a ver aqui? Isto tem estes exemplos depois no Moodle. Tem aqui, contudo, outros autores escrevem por palavras vossas. E depois aqui põem os nomes dos autores no final. Por outro lado, Fraser e outros salientam que isto é por palavras vossas o que o Fraser disse. Isto é uma citação indireta. Devem ser estas que devem utilizar mais, está bem? Não a outra. Pronto.
uma citação que não devem utilizar de todo, hoje em dia que está tudo disponível na internet, citado por, evitar, horrível, ninguém gosta disto. Portanto, evitar só se for mesmo necessário, citado por um livro e citam outros autores de um livro só. Evitar isto. Vocês aqui, quando têm citações, eu aqui nem vale a pena estarmos aqui a abordar isto, citações pequenas, isto são as citações mais formais. Se vocês entrarem nas citações formais, depois têm aqui pôr páginas, têm que pôr no meio da página, têm que pôr itálicos, portanto não aconselho citações diretas, portanto estas das aspas, de todo. Portanto, este tipo de citação tentem não utilizar. Se vocês fizerem traduções, podem utilizar igual às outras, como eu mostrei aqui. Portanto, como mostrei aqui, traduzem e podem fazer assim, como está aqui. Por outro lado, frase Arial e fazem a tradução. E vou avançando isto também, pois vocês também podem ver isto melhor. Estas normas, peço para vocês utilizarem estas normas a partir de agora noutros trabalhos, porque os professores depois, vocês aqui têm aqui uns aspectos, quando vocês escreverem os autores no texto, tem aqui um pequeno pormenor que não sei se que já perceberam. Quando os autores estão entre parênteses, vocês têm que pôr este símbolo que está aqui. Não é I, é este símbolo. Portanto, vocês no texto escrevem Moody e White. E White, se os autores não estiverem entre parênteses. E põem o A no final. Mas se os autores estiverem entre parênteses todos, por exemplo, no final da frase, vocês têm que utilizar este símbolo, não o I. Não se esqueçam disto, que isto é também um requinte da APA, que nós às vezes esquecemos. I quando está entre parênteses, I quando não está, e no final muda para este I. Mas vocês, se repararem nos vossos artigos, vão encontrar isto. Podem pôr I ou AND. Pronto. Aqui, vocês podem utilizar o como citado em, mas têm que, nas referências bibliográficas, põem o autor de onde estão, não põem os dois autores, não é? Imaginem que têm Dulce como citado em Rega e Soto, põem nas referências bibliográficas Rega e Soto. Não põem os dois autores. Têm que ter cuidado com isso, a evitar estas situações. Aqui têm o citado em, também a evitar. Tem aqui algumas abreviaturas que podem utilizar, por exemplo, EEG, por exemplo, se quiserem utilizar, IAL, quando aparece IAL, e outros autores. O primeiro devem mencionar todos, a primeira vez incluem todos e depois põem IAL nos outros. Podem utilizar. Não se esqueçam quando os autores, se têm os nomes iguais e o livro e a mesma data, têm que pôr A e B. Este também é um pormenor, não podem para distinguir. Vou terminar com este slide. Vocês têm aqui várias normas, não é? Há outros autores que utilizam este Harvard Style, também é utilizado, noutras universidades que não as de gestão, e esta realmente, esta APA é aquela que é mais utilizada para estas áreas de gestão. E aqui vocês depois encontram alguns exemplos por exemplo, aqui é o exemplo de uma revista, tem aqui, podem seguir este exemplo, vejam como é que se põe e a data, ponto final, o título do artigo, a revista, não se esqueçam da revista, depois tem que pôr o número, entre parênteses é o volume, corresponde ao volume, não põe a volume e põe as páginas no final, está bem? Portanto, isto vocês depois podem fazer, tirando o exemplo e fazendo isto, fazem isto devagarinho. Imagine que têm um livro, no livro desaparece a cidade, põem o nome, aqui é só o último nome, não é? Este aqui está Álvares Reis, mas será Goldstein, os nomes, só o último nome e a abreviatura, o nome do livro e a editora, não há cidade nos livros.
Se vocês utilizarem uma parte de um livro, tem aqui também características. Vejam aqui esta última. Vocês aqui têm que colocar onde estão a retirar o capítulo. Aqui já é ao contrário o nome. Editores e têm que pôr aqui as páginas no final e a editora. Isto é capítulo, está bem? Portanto, tem aqui estes... agora já aqui me perdi. Mas tem que... O que é que aconselho? Quando estão a fazer o trabalho, vocês têm que ter atenção a estas normas e no final façam esta revisão. Portanto, aqui um livro, o documento eletrónico, por exemplo, vocês podem pôr aqui por exemplo, aqui um artigo ou um livro eletrónico, põem só o site, já não põem retirado de... Não podem pôr só o site, têm que pôr antes qualquer coisa, não é? O nome. Portanto, aqui o nome da identidade, da entidade, por exemplo, podia ser IFP, Instituto de Formação, e podem pôr por extenso o ano da publicação, podem pôr o relatório tal, local, e depois põem o site. Se tiverem, por exemplo, se for um artigo aqui, se for algo de uma conferência, vocês têm aqui, este por exemplo foi meu, do segundo, tem aqui uma conferência, proceedings da 6ª conferência, tal. Isto é uma conferência. Isto porque está disponível na internet. Se não estiver disponível na internet, vocês não podem pôr, que isto tem que estar disponível, tem ali o site. Pronto. E aqui tem para comunicações apresentadas em conferência e tem mais uma que é importante. Não se esqueçam, para dissertações de mestrado, vocês podem referir dissertações de mestrado. Têm também ter cuidado como as colocam nas referências bibliográficas. Tudo o que está citado está nas referências bibliográficas. E vocês aqui têm que também seguir aqui estas normas. Não aconselho que consultem muitas dissertações de outros colegas. Olha, eu agora tenho uma que realmente, se alguém for seguir esta dissertação, nem sei que nota vai ter. A dissertação vai de 9,5 a 20. Vocês não sabem se a dissertação é muito boa ou não. É um colega vosso, um ex-colega. Não abusem das dissertações. Podem consultar, mas não as citem muito. Não vale a pena citar. Vocês aqui já referi estes aspectos, por exemplo, se tiverem autores iguais, pois isto são pormenores que vocês depois podem, se surgir alguma dúvida, têm que consultar os resumos da APA ou escrever o que se passa e obter essa informação. Penso que cheguei ao final da apresentação. Pronto, não sei se isto foi muita informação. Vocês agora, quando... Não sei se vou aqui parar de partilhar, não sei se ainda estão aqui. Portanto, resumindo e concluindo, esta APA é um bocadinho chatinha, já perceberam, mas temos que seguir estas normas. Portanto, sempre que fazem um trabalho, eu própria não memorizo tudo, compreendam? Eu não sei a APA de cor, nem pensar. Quando faço um artigo, tenho que ir ver a APA e ainda hoje há coisas, chamei-vos a atenção para alguns mais importantes. Mas surge algo que eu não, por exemplo, a dissertação, não estou recordada, tenho que ir ver como é que se põe uma tese de doutoramento. Vou ver a APA e sigo as regras, está bem? Portanto, não... têm que seguir essas regras. Agora, quando estiverem a ler os artigos, reparem também a maneira de escrever, como é que escrevem esses cuidados, porque a escrita académica é muito semelhante. Vejam lá se têm alguma dúvida. Ou se já conheciam estas regras. Tinham conhecimento já ou não? Não? Já tinha ouvido falar nos trabalhos, não? Bom, mas agora convém. Se vocês podem, quando acaba o trabalho, ter esses cuidados de citar e também ao ler agora a dissertação, vejam como é que como é que é a escrita académica. E podem, por exemplo, a do ISPA está muito bem, essa do ISPA, esse resumo da APA, carregam no índice, querem uma citação de um livro, carregam no índice, na citação do livro, veem o exemplo e depois fazem a vossa.
Bom, então querem fazer o intervalo? O que é que acham? Não sei se querem perguntar alguma coisa. Isto é assim um bocadinho chato, mas tenho que... Não temos outro remédio, senão... Professora, é só uma questão. Portanto, só vai analisar os nossos trabalhos agora na segunda parte, é isso? Eu posso não fazer intervalo e agora continuar e ver as dúvidas que tenha dos trabalhos. Não sei, temos que ver isso. Mas porquê? Não, era só porque se pudéssemos já tirar algumas dúvidas, pelo menos para irmos já adiantando algumas coisas, é então mais por isso. Podemos, mas não sei se os colegas estão de acordo, pronto. Não... Para mim pode ser. Portanto, então, que dúvidas é que vocês têm em relação aos trabalhos? Deixem-me só aqui ver se eu tenho aqui, só aqui um minuto, por favor. Claro. Vejam lá as dúvidas que têm. Eu vou só aqui fazer uma coisa, peço desculpa, eu estou aqui, é porque eu tenho que retirar daqui as vossas presenças antes de saírem, está bem? E isto também, a ver se eu consigo fazer isto, desculpem lá, que é para ficar, depois vocês saem da sala, eu não fico com as presenças, tenho que depois pôr isso. Isto não há faltas, penso eu que não há faltas, nunca houve, mas eu tenho que preencher agora há aí uns procedimentos burocráticos e tenho que preencher isso e depois vocês saem da sala, depois já não tenho como fazê-lo, já não consigo ver quem é que está, mas podem pensar o que é que querem. O que é que pretendem? Dúvidas? Pronto, acho que já está. Então vá. Que dúvidas é que têm? Já fiz isto, já está despachado. Quais são as vossas dúvidas em relação ao trabalho? Olha, professor, no nosso caso era mesmo para dar um olhinho, porque nós dividimos o trabalho e pronto, e agora o que nos falta é finalizar a introdução, dar aqui também, fazer um alinhamento no índice e, portanto, fazer uma revisão em termos de ortografia para perceber se no todo, como cada uma de nós fez uma parte, se interliga. Sim, portanto, o vosso grupo está aqui sim, mas assim no geral, eu posso ver o vosso trabalho se quiserem partilhar para todos. Como quiserem, como que vejam lá qual é a metodologia que preferem. Sim, nós temos o documento que no Google. Não sei se os outros depois querem ver o trabalho dos seus colegas ou se cada um faz os seus. Como se vocês tinha dito partilhar. Que abrir as salas, fica com essa ideia que seria cada... Sim, então, mas já há alguma dúvida geral dos trabalhos que vocês queiram esclarecer no geral? Professora, eu tenho uma dúvida, porque eu estive a ver alguns artigos e não consigo saber qual é o tipo de letra que eles utilizam, ou seja, se vai de acordo com as normas da APA número 7. Pronto, em relação ao tipo de letra, isso aí tem que ignorar um pouco. Porquê? Porque normalmente as revistas têm também umas normas e como as revistas também têm, aí provavelmente já não vão seguir essas normas da APA no tipo de letra, como é uma revista ou um livro, isso há de tem a ver com os editores. Portanto, nós quando enviamos para a revista, temos que enviar normalmente de acordo com a APA. Agora, quando eles colocam na revista, isso aí não vamos conseguir ver e nem sempre vai ser uma letra às vezes mais pequenina, mas isso é diferente. Mas quando envia tem que enviar com as normas da APA, mas isso pode ignorar o tipo de letra. Mas, por exemplo, para fazermos agora no nosso trabalho, se eu não saber qual é o tipo de letra, não posso supor que vai de acordo com as normas da APA, não é? Mas as normas da APA não é só o tipo de letra, não é? Sim, mas estou a falar só... Pois, mas isso, as normas da APA, não, e mesmo a dissertação, se calhar não consegue saber que está em PDF. Sim. Pode ver mais ou menos e deduzir, mas pode analisar outros aspectos formais da APA.
por exemplo, as referências bibliográficas ou as citações. Ok. E mais alguma outra dúvida? Vejam lá. Até que as vossas dúvidas esclarecem todos. Por exemplo, também podem analisar no artigo o tipo de, portanto, o título, têm depois o número de palavras-chave, o resumo, o que é que contém o resumo, não se deve ser isso que analisa. Não sei se todos já fizeram o trabalho, ou se têm o trabalho adiantado. Ou se tem alguma outra questão. Tem mais alguma questão? Além dessa, da letra? Eu acho que não, da minha parte era só mesmo esta. E os outros, têm alguma questão que queiram colocar assim até para todos que até se esclarecia? Professora, eu por acaso tinha uma, mas é uma coisa um pouco mais específica do artigo. Por exemplo? Nas regras APA, em relação às citações, está lá explícito que é necessário colocar o nome do autor de uma certa maneira, tudo dessa maneira, só que no meu artigo a maior parte das citações são feitas a partir de números que estão entre parênteses retos, ou seja, é uma referência direta àquilo que está... E isso é permitido? Está dentro da regra, não? Não tem o nome, tem só o número, não é? Na grande maioria das vezes, sim. Algumas vezes ele coloca, mas... Sim, a grande maioria, sim. Esse número vai remeter logo para o artigo do autor, não é? Carregando... Sim, tem uma conexão com as referências. Nas melhores revistas isso acontece, porque assim até o próprio autor sabe quem é que cita quem, porque isso também, a avaliação de desempenho dos autores, não é? A avaliação desses autores também se faz com o número de citações, por isso é uma das razões para contabilizar, mas isso acontece nas revistas já muito boas. Nós temos que pôr mesmo associando à revista, mas aí não tem a citação, não, mas vai encontrar depois as citações nas dissertações de mestrado. Pronto, e então depois houve outra coisa que era como isto é organizado pelos números que depois aparecem na lista de referências em baixo. As referências são organizadas pela ordem em que aparecem no texto, ou seja, não são organizadas de maneira alfabética. Pois, é uma opção aí, não utilizam, porque as revistas por vezes têm as regras próprias. Aliás, se vocês abrirem a revista, submissão, elas às vezes têm normas próprias. Habitualmente serão sempre as normas da APA, não é? Habitualmente, ou muito semelhantes, mas às vezes têm algumas normas, por exemplo, já têm pedido para enviar em duas partes, logo como se fosse para publicar o texto, portanto, numa folha A4, mas dividido em duas colunas. Já tem acontecido, mas isso aí as revistas é que decidem as normas que utilizam, mas grande parte delas são semelhantes às normas da APA. Essa revista como está, tem normas específicas, pode dizer isso. Pronto, mas é fazer a menção de que não cumpre as normas da APA. Não segue não segue as normas da APA. Até porque essa revista vai fazer o quê? Vai fazer com que o autor que você está, por exemplo, quem enviou o artigo, está a citar alguém. E como isso está tudo conectado, a pessoa, imagina que me está a citar a mim, eu tenho logo acesso a essa informação e posso comprovar se isso é correto ou não. Porque eu sei com esses links, enquanto que os outros aquilo é mais dúbio. Certo. Tem vejam lá, mais alguma questão que queiram colocar assim a todos, porque assim isso até é útil. Como é que estão os vossos trabalhos? Os outros. Portanto, está aqui o grupo da Catarina, Ruth e Marina. Estão aqui, vocês estão aqui todos. Catarina Lopes. A Catarina Lopes é o seu grupo, sim. Depois temos o Guilherme, o Joselino e o Tomás Lopes, certo?
o vosso trabalho também está adiantado. E o da Marta, Mónicas e Raquel? Já fizeram alguma coisa? Já começámos, não está muito adiantado, mas já começámos, sim. Pronto. E o da Joana, e todos vocês já têm o artigo e a dissertação, certo? Isso é muito importante nesta fase terem. Não sei como é que vocês quiserem, das duas, uma, ou eu avanço com mais matéria, ou então eu posso fazer um atendimento de 10 minutos com cada grupo, só trabalho de grupo, e depois posso falar outra vez para não estarem, para dar a vez a todos, e depois podemos falar também das dissertações, se quiserem. E os outros, o que é que fazem? Podem ir avançando com os trabalhos. Eu por mim acho que sim, professora, porque eu falo por mim, nós ainda só fizemos uma ideia geral, mas ainda não avançámos muito, ou seja, temos a estrutura, mas falta-nos agora trabalhar muito o contexto. E para nós é importante, porque também temos tido outros trabalhos e pronto, tem sido muito trabalho ao mesmo tempo. Se vocês quiserem avançar alguma coisa aqui, podem avançar. É como queiram, senão tenho aqui mais matéria para dar, só que acabam por sempre estar a ouvir. Posso passar para as hipóteses, como é que se colocam hipóteses, amostra, etc. Mas isso era para a próxima aula. Eu penso que, como aqui eu posso ver o vosso trabalho, é que estando na sala é muito difícil eu estar a ver o trabalho. Tem que estar vocês trazem tudo no computador, não é? Eu depois quase não consigo ler, tenho que estar lá. Se quiserem, podemos, a sala, podem ausentar-se da sala, estar mais ou menos com os fones, não, podem desligar o som, não é? Eu posso formar agora uma sala e formar estas 4 salas, não é? E falar 10 minutos com cada grupo. E depois volto outra vez ao grupo, que é para não ser muito tempo cada grupo. Professora, eu estou um bocadinho como a Joana também disse e a minha colega Mónica já tinha falado, nós não temos de facto isto muito adiantado e falando também por mim pessoalmente, uma vez que trabalho e hoje até já saí depois das 7, pronto, se a professora pudesse dar estes bocadinhos para nós podermos adiantar coisas, para mim seria perfeito. Claro, vocês podem fazer, eu vou ficar aqui até ao final da aula, certo? Vou falando com todos, vocês podem ir adiantando, se tiverem alguma dúvida, podem regressar à sala. Ok. E em relação à aula eu não sei se falou porque eu na primeira parte da aula não consegui ouvir muita coisa. Em relação à aula portanto, vão ter uma aula agora dia 13, que será uma primeira parte, uma convidada, para não ser sempre eu, e a segunda parte vai ser uma aula mais expositiva, se calhar. Posso dar um bocadinho para vocês no final verem os trabalhos. E dia 20, como eu faltei, posso estar aqui para tirar algumas dúvidas, ou se alguém quiser, algumas dúvidas dos trabalhos. Portanto, dia 20, estou aqui das 18h30 às 23h, quer dizer, se não tiver ninguém às 18h30, vou-me embora, não é? Mas se estiverem aqui, posso falar com vocês sobre os trabalhos. Fica quase uma aula suplementar. Então aquela que falou da manhã fica sem efeito. Aquela amanhã não é possível. Não, porque não vai ser possível mesmo. Peço desculpa. Ok. Ok, professora, e neste caso fazemos então o intervalo agora, antes de fazer. Se quiserem fazer intervalo, podemos fazer o intervalo até que horas? Por mim pode ser até às 8h30 ou 8h40, não sei, meia hora, acho que já bem para toda a gente. Então até às 20h30? Vejam lá. 20h40, que será meia hora, 40. Pode ser, professora. 40, sim, ok. Sim, concordo. Ok, 20h40. Então começo por atender o grupo da Catarina, certo? Vamos chamar este o grupo 1, depois o 2, o 3 e o 4. Os outros podem regressar à sala, em vez de ficarem a olhar para a parede, podem ir adiantando os trabalhos, ou não sei se conseguem fazê-lo assim online, sim?
Ou sozinhos, sim. ou avançam, e alguma dúvida podem retirar dúvidas, avançam com os trabalhos. Mas podemos ir para as nossas salas, porque é assim, sim, eu vou sim. Ok, nós temos mas aqui convém, já uma sala. Os alunos dos outros anos que até vão para as salas próprias, mas têm sempre os auriculares, porque se houver alguma coisa eu digo, venho aqui e digo, olha, podem voltar à sala. Não se ausentam totalmente, não sei como é que eles fazem conseguimos isso. estar conectados em 2 salas no Teams, por acaso não sei. Sim, nós na aula de segunda-feira tivemos assim. Okay. Esperem lá, eu posso... Não, nós tivemos no WhatsApp e no Teams. Não, eu já sei como é que é. Vocês podem estar aqui, eu também vou formar as salas paralelas. Se quiserem ir para as salas paralelas, olha, não sei. Eu sei que se for a professora a criar, eu acho que a professora depois consegue chamar as pessoas para a sala principal. Agora, se eu e o meu grupo estivermos numa sala criada por nós no Teams, eu não sei se depois nos consegue chamar, isso não tenho a certeza. Bom, então, neste caso, eu vou formar estes grupos já e depois falo com vocês. Vejam lá se vocês nunca trabalham online, trabalham sempre presencial, é isso? Não sei como é. Eu, no meu caso, não, até trabalho bastante em Teams. Pronto, mas eu vou formar as salas. Se vocês estiverem numa sala que eu não esteja, podem estar lá dentro, está bem? A ver se isto corre bem. Também não sou muito habilidosa na informática, mas até agora os alunos têm, mais ou menos, isto tem corrido bem. Professora, será que não conseguia ver já o nosso trabalho aqui? É porque há colegas do nosso grupo que vão ter que sair um bocadinho mais cedo. Eu ia poder já ver aqui no voto, mas eu ia formar as salas, não é? Ok. Mas é assim, isto era para vocês aproveitarem para avançar com os trabalhos, porque depois ficam sem os trabalhos. Já temos quase tudo feito, agora mas é mesmo. Pode haver alguma correçãozinha, podem ter que fazer. Se abalarem, sim. Vocês é que sabem, não é? E depois, se quiserem aproveitar, podem mostrar a parte do trabalho individual, da dissertação, ou avançar com essa parte, era só para vocês avançarem dos trabalhos. Até o individual também, aproveitarem este tempo e alguma dúvida podem colocar e mostrar. O que é que acham? Mas se quiserem, eu formo os grupos e podemos combinar mais cedo. Mas vocês daqui a bocado não têm hora de jantar com esta conversa toda. Não me levem mal, mas eu preciso mesmo de ir jantar. Então vá. Pronto, podem sair quem quiser ir jantar. Pode deixar aí as coisas sem som e podem ir jantar. Encontramos às 20h40 e vou chamando cada um dos grupos, está bem? O vosso grupo que está a pedir, vamos 20h30. O que é que acham? Dar aqui uma pausazinha. Sim. Eu faço os grupos. Para mim pode ser. Pronto, pode sair você, os outros podem querer continuar e depois o individual, está bem? Então vá, até já, até às 20h30. Até já.
Obrigada.